Fala, patriotas do Brasil, aqui quem fala é Jader Soares do canal Realista. E antes de eu falar nesse vídeo sobre a fragilidade do governo Lula pelas infelizes ações que esse governo tem tomado e se mostrado tão frágil, eu tenho um recado bem importante para você. Em novembro, eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que o meu canal Realista, com 155 mil inscritos, estava sendo bloqueado no Brasil por motivos jurídicos. A plataforma até hoje não explicou por quais motivos eu seria bloqueado no Brasil. Simplesmente um e-mail chegou na minha caixa de e-mail com esse aviso e desde então o meu canal foi bloqueado no nosso país. Ou seja, os conteúdos que eu gravo não atingem as pessoas que realmente precisam saber, apenas as pessoas que estão fora do Brasil ou que usam em seu aparelho de celular ou no seu desktop um aplicativo de VPN para poder mascarar o IP do seu computador ou do seu dispositivo. E desde então eu fiquei muito desmotivado a gravar conteúdos porque eu não tinha alcance nenhum. E isso, de alguma forma, chegou até me passar pela cabeça que eu parasse de gravar vídeo, que eu parasse de fazer oposição a esse governo. E eu confesso para vocês que eu estava resiliente em voltar a gravar, em voltar a produzir conteúdo e explanar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito em relação à nossa maneira de pensar e também me opor à maneira como a esquerda faz política no Brasil. Eu confesso a vocês que eu fiquei resiliente em gravar. Mas, como diz um ditado, para que o mal permaneça, basta que os bons fiquem de braço cruzado. Então eu resolvi continuar a gravar vídeo, mesmo com o meu canal estando restrito no Brasil. Eu resolvi abrir um novo canal aqui no Brasil. E o link desse canal, ele vai estar na descrição. Esse mesmo vídeo que eu estou gravando aqui agora também vai estar disponível no nosso novo canal, que é o canal Realista 2.0. Porque com certeza eu vou atuar com muito mais força do que eu atuava antes no canal Realista. Também estamos produzindo conteúdo para outras plataformas e eu vou deixar aqui abaixo nesse vídeo o link dessas novas redes sociais, onde muitas pessoas estão migrando, né, para o Rumble, por exemplo, Cost TV, etc, etc. Eu vou deixar todos os meus links aqui para que você possa seguir o nosso canal. No dia 15 de novembro do ano passado, de 2022, eu estive presente nas manifestações em Brasília. Inclusive encontrei pessoas ilustres nessa manifestação. Tivemos ali a oportunidade, inclusive, de conversar, trocar ideias, falar sobre a conjectura atual, sobre o momento atual que o Brasil vive, quais seriam as expectativas, né, com grandes personalidades da nossa direita aqui no Brasil. Quando eu vim de lá, eu subi o vídeo, eu consegui fazer toda a cobertura das manifestações do dia 15 em Brasília, que eram manifestações pacíficas, onde a gente via ali pessoas abaixo de chuva, numa inundação total. Via pessoas ali numa situação muito difícil, protestando de maneira pacífica. A gente fez toda a cobertura, trouxemos esse vídeo, tivemos um grande alcance com esse vídeo, né? Então eu sei que é difícil falar. Tive as minhas contas, minhas redes sociais todas bloqueadas enfim, né? Agora é complicado fazer oposição aqui no Brasil. Tá muito complicado. Você tem que ter muita coragem para expor a sua cara e falar de política e falar de políticos aqui no Brasil e tudo aquilo que engloba a nossa política, desde o judiciário, do parlamento, do executivo, ministérios e etc. Eu tenho assistido como um telespectador sem ter me manifestado nos últimos, talvez, 70 ou 80 dias. Mas eu resolvi voltar ativa, eu resolvi novamente colocar minha cara a tapa, conversar com as pessoas, expor a minha ideia, falar o que eu penso e principalmente explanar na forma do meu pensamento aquilo que eu vejo.
E o que eu vejo hoje é que realmente esse governo do Lula está extremamente frágil e tudo nos indica que esse cara não vai conseguir completar os 4 anos de mandato. Estamos agora apenas 23 dias de governo. Apenas 23 dias de governo e são inúmeras coisas que já aconteceram e que mostram a fragilidade do governo. Eu acredito, para que um governo possa dar certo, é necessário que se tenha, principalmente, que se tenha a aprovação popular. E a aprovação popular do Lula é a pior da história. Nenhum outro presidente, num curto espaço de tempo, teve uma reprovação tão grande quanto o Lula no início desse governo, ou seja, uma aprovação pífia. E sem apoio popular, não existe executivo que dê certo. E isso demonstra uma grande fragilidade já no início desse governo. Segundo, o Lula tem uma oposição majoritária, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Inclusive, falando sobre Senado, eu acompanho muito e é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, é o Gustavo Gayer. Fez, inclusive, um site ali demonstrando quais são as pessoas que apoiam o Rodrigo Pacheco, que é um verdadeiro atraso para o nosso país e para a nossa democracia, e outras pessoas que estão ali, outros senadores que estão apoiando o Rogério Marinho. Ele conseguiu explicitar isso tudo e popularizou esse site. Inclusive, vou deixar aqui o link desse site que Gustavo Gayer, né, lançou essa campanha aí do Rodrigo do Pacheco, não. Deus me livre. Pacheco, mais uma vez, presidente do Senado, significa engavetamento de tudo aquilo que o Brasil precisa para dar certo. Então, não sei de onde você está me ouvindo, qual estado, qual cidade que você está me ouvindo e me assistindo, mas entra nesse site abaixo, veja como o senador do teu estado está votando, está se posicionando, ajude a pressionar esses senadores, porque o Brasil só vai dar certo se a gente trocar a presidência do Senado, se a gente colocar ali uma pessoa que seja realmente honesta, que seja transparente, que seja clara e que lute pelo Brasil, porque as outras pessoas estão simplesmente lutando pelo sistema, para deixar o sistema da maneira como está, né? Sem impeachment nenhum ministro, deixando que os ministros façam o que bem entendem, o que se passe pela sua cabeça, né? Rasgaram a Constituição, jogaram no lixo, e sem uma pessoa na presidência do Senado que possa colocar ali em pauta um impeachment, para que eles vejam que o Brasil, né, não é uma terra sem lei, que ainda existe Constituição. Sem isso, o Brasil não vai andar, não tem como andar, não tem como o Brasil ir para frente com uma pessoa criando uma instabilidade jurídica no Brasil. Isso repele investidores, repele empresas de vir para o Brasil, de criar emprego, de gerar renda, etc, etc, coisa que você já sabe. Então, uma das coisas que nós temos que fazer agora como oposição é pressionar os senadores das nossas regiões, dos nossos estados, para que eles votem a favor do Rogério Marinho no Senado. Isso é de extrema importância. Outra coisa, a economia do Brasil está indo ladeira abaixo num tempo recorde. As nossas estatais estão perdendo centenas de bilhões de valor de mercado. Isso é muito dinheiro, e isso afeta em cheio o governo, porque a responsabilidade desse declínio na nossa economia é total do executivo que está agora no mandato. E isso, por um lado, é bom. Por outro lado, é muito ruim, porque vai demandar tempo para que o país possa criar segurança novamente, estabilidade e recuperar esse valor perdido. Só que, por outro lado, é bom. É bom porque quanto mais ladeira abaixo esse governo for, mais rápido ele vai sair. Ele não vai ficar 4 anos, não existe possibilidade, da maneira como está hoje, do presidente Lula terminar esse mandato de 4 anos. Não existe essa possibilidade. E por isso, todas essas ações, elas acabam sendo de maneira boa. É ruim falar isso. É muito difícil falar isso.
Se você parar para ver, para pensar, é muito ruim. Não é que a gente está torcendo para que o Brasil dê errado. A gente quer que o Brasil dê errado o mais rápido possível para que as pessoas reconheçam que fizeram uma escolha errada e possam reverter essa situação o mais rápido possível. Vai desvalorizar muito ao longo de 4 anos, se ele ficar 4 anos? Com certeza, vai. Mas é melhor que desvalorize rápido para que as pessoas, outras pessoas se unam ao grupo de direita que é contra esse governo corrupto e faça, né, logo de uma vez o que precisa ser feito, que é um impeachment, é botar esse cara para fora. Esse cara não pode governar o nosso país. Olha só o que está acontecendo em pouco tempo. Então isso acaba gerando uma desconfiança no mercado e as pessoas acabam abortando investimentos que iam fazer no Brasil, em desenvolvimento, empresa, uma série de dinheiro que ia ser colocado no Brasil. Pela instabilidade jurídica que se tem no Brasil hoje, isso gera muita desconfiança, né? E a desconfiança, ela antecede o medo. Então as pessoas, elas têm medo de colocar dinheiro no Brasil hoje, né? Porque elas desconfiam que o Brasil não vai dar certo. Por que as pessoas têm medo de andar de avião? Porque elas desconfiam que o avião vai cair. Isso, né? Essa instabilidade jurídica que se tem hoje gera desconfiança, consequentemente gera medo. As pessoas ficam com medo de investir no Brasil porque não tem estabilidade jurídica. Qualquer declaração aí que acontecer, né, como aconteceu já do ministro da Fazenda lá em Davos, lá, né, pode colocar um negócio água abaixo. E a gente teve aí, né, e isso é inédito. A gente teve o ministro da Fazenda, que é o pior prefeito da história de São Paulo. Pior prefeito. Olha que São Paulo já teve prefeito ruim. Já teve prefeito incompetente, corrupto, safado. Mas nenhum deles se compara ao atual ministro da Fazenda. Segundo o próprio Google, o pior prefeito da história de São Paulo hoje é o ministro da Fazenda, né? E o que ele fez lá em Davos gente, é um tiro no pé. É um tiro no pé. O cara tem que ser muito pateta, mas tem que ser muito pateta para fazer o que ele fez em Davos. O cara foi lá boicotar, tá? Foi lá boicotar e foi instruir as pessoas a boicotar qualquer empresa que se posicione de maneira política diferente das deles. Olha, essa assim, você pega a burrice, você coloca ao quadrado e faz vezes, algumas inúmeras vezes, e você vai chegar num resultado mais ou menos próximo, né, do tamanho da burrice do nosso ministro da Fazenda. E falando em burrice aqui também, né, não podemos deixar passar em branco aquela declaração que a ministra do Meio Ambiente deu lá, né? O Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. 120 milhões de pessoas. Eu queria saber, a minha pergunta agora, assim, ó, sinceramente, é o que essas, né, porque me consta aqui que são quase 60 milhões de pessoas beneficiadas com os auxílios do governo aí, Auxílio Brasil, Auxílio Bolsa Família, etc, né, diversos tipos de auxílio. Eu queria saber o que essa galera faz com o dinheiro, cara. Por que eles não compram comida? Por que vocês não compram comida? Você que recebe o auxílio aí. Por que você não compra comida com esse dinheiro? Por que tu fica passando fome? Porque, segundo a ministra do Meio Ambiente, que nem é a pasta dela, né, esse assunto nem seria da pasta dela, ela disse que 120 milhões de brasileiros estão passando fome. É um número realmente assustador, né? E isso, cara, eu vou num evento dessa magnitude internacional falar uma besteira dessa, uma bobagem dessa. Mostra, né, uma incompetência tamanha, um desconhecimento da realidade tamanho. E isso faz com que pessoas que passava pela cabeça delas investir no Brasil, colocar o dinheiro numa empresa aqui, comprar umas ações de uma empresa lá, abortar essa ideia, porque é um país de miserável. É um país de miserável. O Brasil tem 200 e tantos milhões de pessoas, 230 e tantos milhões de pessoas, mas 120 milhões de pessoas estão passando fome, segundo o que disse a ministra do Meio Ambiente.
Absurdo isso. Vamos lá para mais um absurdo. Meu Deus. Proposta e desenvolvimento de uma moeda única. Brasil e Argentina querem construir junto uma moeda. Nós vamos fazer o quê? Dividir o Banco Central do Brasil com a Argentina? País que terminou, o seu país lá, país terminou lá com uma inflação lá beirando 100%, com a taxa de juros nas alturas, que proibiu a exportação de determinados produtos para tentar controlar a economia interna do país. Que absurdo é esse, meu Deus? Que absurdo é esse? E acabou de chegar uma notícia aqui também, né, que o Lula, através do BNDES, vai financiar, a construção de um gasoduto na Argentina. E aí, o que vai acontecer? Depois nós vamos comprar gás da Argentina, nós que moramos aqui no sul do país, daqui a pouco, com o nosso dinheiro, vai ser feito um gasoduto lá e daqui a pouco nós vamos estar comprando gás dos caras. Vai ser isso, vai ser mais ou menos por aí. Vão pegar o nosso dinheiro, né, e vão financiar um gasoduto lá na Argentina. Provavelmente deve ter naquele contrato, né, que a empresa que vai construir o gasoduto tem que ser brasileira. Ela tem que ser brasileira e ela tem que ser dos amigos, né? Aquela que faz a lista, sabe? Pois é isso que vai acontecer. Fique de olho nisso. Você sabe como que funciona a corrupção no Brasil. Nesse tipo de situação, o que acontecia era o favorecimento de algumas empresas para construções de grandes obras no exterior. E aí, né, era obrigatório, uma das cláusulas obrigatórias, né, para o recebimento do empréstimo era que as empresas brasileiras deveriam construir essas estruturas. Aí eles superfaturam a estrutura e o dinheiro volta, né, para o partido dos amigos, né, para a lista dos deputados, dos parceiros, etc, etc. Então, pessoal, você já sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. Está escrito. A gente tem aí também uma crise, tá? No meio militar, pela desoneração do general Arruda. Isso gerou uma enorme crise. Parece que houve uma reunião aí entre, né, a cúpula, entre o alto comando das Forças Armadas no Brasil para discutir, né, essa desoneração aí do general Arruda. É muita crise para um governo só em muito pouco tempo. E a gente tem também boatos aí do surgimento de uma CPI para apurar os fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. A gente tem alguém aí querendo travar, né, dizendo que não, que vai puxar para o olho do furacão, o ministro da Defesa, o Dino, né? Vai puxar para o olho do furacão, o Dino, que aí essa CPI tende a avaliar, né, a questão da negligência, de algumas informações que se teve premeditada, adiantada, antes dos fatos acontecerem. A gente vai ter aí muita informação, muita coisa vai ser colocada na mesa, e aí o pessoal tá louco com essa CPI. Imagina só, 23 dias de governo, já se instaurando uma CPI para analisar a conduta, né, do ministro da Defesa e dos responsáveis em relação, né, aos atos golpistas, os atos antidemocráticos feitos ali pelos terroristas, né, que muitos continuam presos ainda, né, muitas senhoras, senhores de idade, pessoas que eu vi, né, em todas as manifestações que eu tive, essas pessoas sempre agindo de maneira ordeira, de maneira pacífica, e do nada, no dia 8, eles resolveram ir lá e quebrar tudo, e quebrar relógio, e fazer o escambau lá dentro, né? Os terroristas, né? Os terroristas golpistas, antidemocráticos aí, que foram para lá, para Brasília, para quebrar tudo, né? Segundo a ABIN, as pessoas responsáveis foram avisadas que existia a possibilidade de uma invasão no dia 8 e nada foi feito, muito pelo contrário. Houve relaxamento nas ações para que de fato as invasões acontecessem. É o que dizem por aí, eu só estou replicando, né, o que eu ouço falar. Vamos lá. Esse Brasil Cara, esse Brasil é difícil de dar certo.
A gente tem aí uma ameaça de suspensão do Auxílio Brasil por 60 dias. 60 dias. Parece que a Simone Tebet aí tá querendo fazer isso aí, diminuir o auxílio. Eu não sei como é que os caras vão comprar picanha. Não vai ter picanha aí 60 dias sem picanha. Não vamos ter picanha nos próximos 60 dias, porque a Simone Tebet lá, aquela vendida, tá dizendo aí que vai suspender o Auxílio Brasil por 60 dias. Essas são as notícias, hein, pessoal? Então, resumindo, pessoal, é isso aí. Nesses primeiros 23 dias de governo, o que está acontecendo é realmente que o Brasil está indo ladeira abaixo e, cara, com a marcha engatada, tá indo, descendo muito. Cara, em todos os aspectos, no aspecto moral, aspecto político, a gente está vendo aí as estratégias da esquerda tentando usar, né, a fome dos Yanomamis lá, que são oriundos da Venezuela, que estão fugindo do socialismo, tentando colocar isso aí na culpa do Bolsonaro. É uma estratégia da mais baixa possível, né? Sendo que, inclusive, o Bolsonaro já se manifestou em relação a isso aí. Colocou em números a quantidade de dinheiro que foi enviado, né, como socorro para essas tribos, inclusive as ações que tiveram em relação à própria Covid-19 nessas tribos Yanomamis. E é complicado, é uma situação bem difícil da gente entender como que um território, acredito que 2 vezes maior que o próprio estado do Pernambuco, onde tem água em abundância, onde tem terra em abundância, onde tem animais em abundância, onde os rios têm peixe em abundância, né? Imagina, são 18 mil, 20 mil Yanomamis que vivem nessa região, nesse território, onde eles têm uma faixa territorial muito grande e com muita diversidade natural. Essas pessoas estão passando fome. Não há como entender isso, né? Onde tudo que você plantar lá cresce, onde a própria natureza produz alimento, produz proteína, produz diversos tipos de alimento de maneira abundante, essas pessoas estão passando fome. A gente sabe que a estratégia da esquerda é sempre usar desse tipo de situação para tentar se aproveitar, para tentar pagar de bom moço, né, que se preocupa com essa situação, expor isso para o mundo, né, para que comece novamente as ONGs receber dinheiro, né? E a gente sabe o que acontece. Milhões e milhões e milhões de dólares, né, são enviados para essas ONGs, para que essas ONGs cuidem dessas pessoas. E aí? Cadê o dinheiro? Cadê as ONGs que cuidam dos índios ali, que cuidam dos Yanomamis, das tribos? A gente sabe que existem milhares de ONGs, né, que são organizações não governamentais que recebem muita verba, né? Que usam esses Yanomamis, que usam indígenas, que usam qualquer causa que tenha necessidade para fazer uma ONG, para arrecadar dinheiro. Até para cachorro tem ONG, né? Para gato tem ONG para tudo nesse Brasil. E essas ONGs recebem dinheiro, né, com o intuito de ajudar, de repassar essas verbas, de construir, né, situações para que esse tipo de situação não aconteça. Mas enfim, acaba acontecendo. Não tô aqui culpando ONG nenhum, né? Não tô aqui culpando, não tô julgando as pessoas. Tem muitas pessoas de ONG que fazem um trabalho bacana, mas a grande maioria não faz absolutamente nada, usa isso só para arrecadar dinheiro para si próprio. O Brasil tá realmente indo ladeira abaixo, a gente fica triste com tudo isso, mas é que no comando da nossa nação, nesse momento, a gente tem um corrupto ex-presidiário no comando da nossa nação. Vai levar o Brasil para onde? Para onde será que o Brasil vai ir? Ladeira abaixo, com toda certeza. Aqui é Jader Soares, do canal Realista. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, acesse as nossas outras redes sociais, os nossos outros canais que nós estamos divulgando aqui também, para que você fique por dentro da nossa informação. Vou deixar aqui também um link do WhatsApp para você entrar em contato conosco, trazer ao nosso conhecimento coisas que você gostaria de ouvir,
coisas que você sabe que as outras pessoas precisam ouvir. Eu sou uma pessoa que gosto de compartilhar, né, de abrir as portas do meu canal para que outras pessoas coloquem aqui ideias, pautas, né, fazer reuniões, chamadas de vídeo com outros patriotas aqui. É uma ideia que a gente está lançando, de abrir as portas para que outras pessoas aqui possam também manifestar o seu pensamento e ajudar a nossa direita cada vez mais em relação à política do Brasil. Muito obrigado por ter chegado até aqui conosco. Curta, comenta, compartilha, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Grande abraço e até mais.